Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui pro canal. No primeiro vídeo que eu gravei pra cá, eu falei um pouco sobre o nascimento da Natural Care, que seria uma linha inicialmente de velas, tá? Aí elas já estão prontinhas, como vocês podem ver, mas nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês todo o processo que eu fiz pra chegar e deixar essa vela aqui pronta. Uma prática que começou como hobby, mas que ao longo desse hobby eu tenho assim, uma veia empreendedora muito grande. Então tudo que eu começo a fazer praticamente, eu tenho a intenção de vender ou pelo menos testar. E aí nesse vídeo eu quero compartilhar tudo isso com vocês, porque no final vai ter uma coisa que vai surpreender demais. Vocês vão entender se vocês chegarem até o final do vídeo. Tô chegando aqui na Imprimix pra pegar os adesivos da vela. E ó, pegando já os adesivos. Essa loja aqui é de uma ex-aluna minha de personal. Né, Carol? Tô gravando no canal do YouTube. Aí eu tô mostrando o passo a passo, tudo que eu tô fazendo. Aí a Carol fez, ó, olha gente, tudo com muita qualidade e capricho, tá? Sempre. O resto é tudo da internet, mas isso aqui não abre mão não, isso aqui tem que estar na loja da Carol. E a Carol? Beijo, pessoal da Bibi. Hoje eu vou fazer 10 velas da linha Dia, 5 da Casa Limpa e 5 Momento Foco. Aí eu vou mostrar um pouquinho do processo aqui pra vocês. Porque com o material que eu tenho, eu só consigo fazer 5 velas de cada linha. E vai ser bom também pra testar se vai ter saída, se o blend realmente vai ficar bom. Eu já fiz o primeiro teste e eu gostei bastante do cheiro que ficou. Mas tem que ver agora na hora de precificar, de colocar pra vender, se de fato vai ter saída. E aí se fizer sucesso, se der tudo certo, aí eu consigo comprar material para fazer uma quantidade maior. Essa aqui já tá praticamente seca, falta só um pouquinho. E essa aqui eu acabei de encher, vai demorar um pouquinho pra secar. Aí deixei aqui o adesivo pra não confundir quais são quais são. Essas aqui é o Momento Foco. Agora eu tô aqui fazendo uma planilha no Google Sheets pra eu poder calcular quanto que vai custar cada vela. Então, quanto que eu gastei de matéria-prima em cada vela, tudo que precisa pra fazer a vela, tudo que precisa pra enviar a vela, para eu saber o custo por vela e calcular qual que vai ser o valor que eu vou cobrar em cada vela. Então eu tô lançando tudo aqui agora. Algumas coisas são um pouquinho mais difíceis de precificar. Por exemplo, tem uns flocos que eu tava pesando, que eu comprei ele em 60 litros e eu ainda não sei ao certo quanto de flocos eu preciso colocar na caixinha para poder enviar para a vela chegar em segurança. A ideia de comprar esses flocos é que eu consiga deixar um pouco mais ecológica a marca. Porque se eu usar plástico bolha, pode ser que o plástico bolha... Pode ser não, o plástico bolha não é bom pro meio ambiente. Então eu quero tentar fazer as velas assim, com o mais natural possível, pra ser mesmo natural que. Existe uma outra embalagem que é, acho que tipo um papelão. Aí eu vou ver se ela compensa, porque dependendo se ela compensar e se for mais barata, aí eu vou aderir, se ela também for um pouco mais ecológica. Então eu vou tentar ir por esse caminho. Quando eu comecei a fazer as velas, eu queria fazer só as velas com uma essência só. Então, por exemplo, canela, cereja avelã, vanila, enfim, queria fazer uma essência só. Ao longo do processo, eu tive uma... Eu até falo um pouquinho disso no primeiro vídeo. Eu vi na rua uma vela sendo vendida e estava escrito assim, momento leitura. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu achei que a vela temática poderia chamar mais atenção. Então, eu não coloquei essas velas que já estavam prontas para vender.
e resolvi fazer uma nova produção mais temática, né? Como eu mostrei já pra vocês, ó. Casa limpa, bom dia, manhã relax, momento foco, enfim. Então eu criei 3 linhas, a linha dia, a linha noite, a linha sensações e emoções. E aí eu comecei a comprar o material para fazer essa produção e eu fui mostrando para vocês ao longo do vídeo. E aí eu cheguei numa parte muito importante, que é, depois que as velas estavam todas prontas, eu sentei para fazer a precificação, né, ver tudo que eu gastei de material. Então, para fazer essa vela, tudo que eu gastei de material, o potinho, o adesivo, as essências, tudo que compõe a vela, para eu saber quanto custaria cada vela, quanto eu iria colocar, né, pelo meu trabalho e também quais são as taxas que estão inclusas, porque o objetivo inicial era vender pela Shopee. Só que a Shopee, ela tem várias taxas. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. Aí, o que eu fiz? Então, eu coloquei lá na planilha, né? Criei uma planilha no Excel, coloquei as planilhas aqui, ó, no computador, tá tudo bonitinho. E uma planilha onde eu coloquei tudo que eu comprei, qual que era o custo de cada vela. Aí depois eu peguei e fiz uma pesquisa de mercado para ver quanto cada vela normalmente era vendida. Eu também já comprei algumas velas na Shopee para testar, para ver o cheiro, para ver como é que fica a queima. Eu fiz vários testes. E aí, gente, quando chegou na parte de colocar o preço com a média do preço do mercado, as taxas da Shopee, o custo de cada vela, foi onde eu desanimei. Por quê? Porque quando eu parei para calcular, eu teria por vela um lucro de 5 a 13 reais por vela. Nesse momento eu dei uma desanimada assim, real. Por quê? Para fazer uma vela, o processo é muito gostoso, né? Ver a vela assim pronta, bonita, as linhas prontas, é muito gostoso, é muito gratificante. Eu amo essa parte do processo. Só que tem que parar para fazer compra, tem que parar para produzir, tem que parar para lançar a vela no sistema da Shopee. Tem que levar, depois tem que divulgar, obviamente, para a vela ser vendida. Depois, a vela foi vendida. Eu tenho que embalar, tenho que levar até o ponto da Shopee onde você entrega a vela para ser enviado. E tem um prazo também que a Shopee pede, né? Hoje a Shopee gosta que a venda caiu, que você praticamente já embale e você leve até o ponto de entrega, né? O ponto de coleta da Shopee, para a entrega chegar o mais rápido possível para o consumidor. Só que eu já vi que tem alguns esquemas que as pessoas fazem assim, às vezes elas só levam no ponto de entrega na parte da tarde. Ou então elas levam a cada 2 dias lá no ponto para ir juntando o pedido e elas conseguirem vender. Só que assim, para essa fase que eu me encontro, eu não tenho isso aqui como fonte principal de trabalho, né? Já falei aqui para vocês que o meu trabalho maior é com o meu serviço de personal trainer lá no Instagram, com os meus programas de treino e tudo mais. E isso já me demanda hoje muito de esforço, porque eu não tenho uma equipe muito grande. Então, todo esse processo que eu falei para vocês, que eu mostrei também aqui ao longo do vídeo, ele ficaria pro lucro que eu teria em cada potinho de venda, eu acho que seria muito baixo. O custo da vela em si, no final, eu não achei que foi muito alto. Então, eu conseguiria lucrar praticamente o dobro do valor da vela. Só que se eu vender na Shopee, por conta das taxas da Shopee, que é praticamente 20% do valor do produto. Porque, se eu não me engano, são 14%, aí tem mais R$6 para você participar do envio do frete grátis. Tem também mais 2 ou 4%, alguma coisa assim. Eu sei que no final fica praticamente 20%. Então, para compensar, eu teria que vender muita vela. Hoje, pensando na logística que eu já tenho de vida, eu acho que não é o momento certo para eu mergulhar nisso, pelo menos pela Shopee. Eu acho que as pessoas que acabam vendendo vela, elas ganham muito pela quantidade que se vende, né? Porque uma das possibilidades que eu pensei era criar kits. Então, por exemplo, tentar vender 4 velas, a vela, por exemplo, da linha Dia, né? Que tem 4 velas. Tentar criar kits. E assim eu conseguiria ter um caixa maior. Se eu faço uma venda, eu não receberia só R$5, né? Eu poderia receber ele muito mais vendendo o kit. Mas aí eu também teria que ter uma quantidade um pouco maior. Então, quando eu parei para pensar na logística, no trabalho, e assim, gente, tem que parar para fazer pedido, tem que ver qual que é a essência. Porque como eu fiz essa daqui,
ela tem praticamente 3 essências diferentes. Essa aqui vai limão siciliano, cascas e folhas e lavandim. Então, eu tenho que ter um controle muito grande da quantidade das essências, que estão acabando ou não. Aqui, por exemplo, que é uma essência só, fica um pouco mais fácil. Só que eu acho que essa daqui, por mais que seja uma vela muito boa, muito cheirosa, comercialmente falando, para eu entrar na Shopee, já que conseguindo vender bastante dela, eu vou concorrer com muitas outras marcas que já estão vendendo há muito tempo. E talvez o preço da minha não seja um preço de concorrer com as outras. Eu ia cobrar um pouco mais caro por ela, porque, gente, é uma vela muito boa, tá? Assim, modéstia à parte, eu acho que eu fiz um produto muito bom. Ele tá muito cheiroso, ele exala mesmo pela casa. Então, é uma coisa, assim, que eu gostei muito de fazer. Mas eu acabei dando um passo atrás. Eu vou continuar mantendo isso aqui como um hobby. Eu não vou agora colocar a Natural Care pra frente. Eu acho que talvez aconteça em algum momento da minha vida que isso vire um trabalho. Talvez eu venda aqui, né, para as pessoas que eu conheço, mais no boca a boca, uma pessoa indicando para outra, porque aí, de fato, eu não preciso ter um estoque muito grande. Eu posso vender e fazer no meu tempo. Eu não preciso estar ali, né, sempre na Shopee, porque imagina, começa a vender muito e talvez eu não consiga produzir na mesma velocidade, sabe? Então, é isso, gente. Assim, no final, eu fiquei muito murchinha, assim, quando eu fiz o cálculo, quando eu parei pra olhar e vi o trabalho que teria todo por trás. E aí eu pensei, não vou mergulhar nisso agora. Eu amo empreender, mas eu acho que esse não é o momento para esse tipo de produto. Talvez para uma outra coisa que eu consiga ganhar um pouco mais de dinheiro e ter menos trabalho agora, seja mais interessante. O que eu não sei, eu ainda estou em fases, né, de procurar. Então, provavelmente as velas vão ficar, embora elas tenham ficado maravilhosas, elas devem ficar agora mais como um hobby e vendendo aqui para as pessoas que eu conheço, que gostam também de vela e que querem comprar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquei triste, eu confesso para vocês, porque eu esperava no final ali ter um lucro muito legal em cima dessas velas, mas como eu falei, de 5 a 13 reais eu achei que não compensava. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo.